Oi, gente. Nesses novos vídeos eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a nossa equipe, como é que ela formou, como é que começou. Não é um consultório de um médico só, é um consultório de vários médicos. E eu queria começar falando com o Dr. Sidney, que é o nosso anestesista. Gente, a gente funciona assim, cada cirurgião tem a sua equipe, né? Então o meu anestesista é o Sidney, a gente trabalha junto desde quando eu estava fazendo a residência médica, num dos hospitais que eu ia, o Sidney era o chefe da equipe de anestesia, eu acabei conhecendo ele lá. Quando eu me formei em otorrino, eu comecei a fazer cirurgias de plástica facial. E aí voltei a conversar novamente com o Sidney, a trabalhar com ele, não como uma equipe, né, mas ele como o anestesista do hospital e eu como um cirurgião que ia lá e ia em outros hospitais também. E a nossa relação começou a se estreitar um pouco mais, a gente acabou ficando mais próximo. E aí eu lembro que uma vez que eu falei para ele que eu precisava de um hospital melhor, que tivesse uma hotelaria melhor, que tivesse uma apresentação melhor, né? E eu não conhecia, estava numa vida corrida, tal, e até que o Sidney me apresentou o Hospital da Plástica e nós fomos para o Hospital da Plástica já como uma equipe, ele como o nosso anestesista, responsável por toda essa parte, e nessa época não tinha nenhum outro cirurgião junto comigo, era só eu e o Sidney e a Camila, a instrumentadora, e algumas outras instrumentadoras que tinham na época. Depois desse episódio, a gente foi para outro hospital, e a gente continua junto até hoje. Hoje ele não é o único anestesista que trabalha com a gente, tem a doutora Raquel, que é a esposa dele, que também é anestesista. Aí cada cirurgião tem o seu anestesista, porque obviamente ele não consegue dar conta de toda a equipe, são muitos médicos. Ele acaba administrando, botando alguns anestesistas que ele confia, né? A indicação de todos os anestesistas que tem foi a indicação dele. Ele acaba indicando alguns outros anestesistas, mas quando ele consegue suprir com algum horário, ele acaba indo. Além de anestesia, você fez cirurgia geral? Isso, fiz cirurgia geral. Eu comecei como cirurgião geral, trabalhei pouco tempo como cirurgião, porque eu ia fazer cirurgia plástica, mas aí algumas coisas não deram certo no caminho, e aí apareceu a anestesia na minha vida, né? E eu gostei muito da especialidade, e hoje eu não... Aí ele acabou a residência de cirurgia geral, fez residência de anestésio e acabou que entrou por esse lado. Então isso também é uma coisa importante, porque é um anestesista que tem uma visão cirúrgica absurda, né? Eu fiz otorrino, a minha residência foram 3 anos de otorrino e ele fez cirurgia geral, então são cirurgias maiores, barriga e tal, e depois disso ele fez anestésio. Então ele consegue ter a visão de quem está no campo cirúrgico, de quem está fora do campo cirúrgico. Então isso pra gente é muito bom, muito bom. Além disso, ele sempre foi um grande amigo e conselheiro nosso. Ele tem um pouquinho mais de idade que eu, então ele acaba orientando e sempre fica como o cara ali que coloca o nosso pé no chão, às vezes, mais no começo, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo, assim, ele me volta pra terra e fala, calma, vamos com calma, já fiz isso aqui. Eu lembro uma vez que eu fui operar com uma outra equipe, ele falou, não vou com essa outra equipe. Aí eu falei, por que você não vai? Ele falou, não, porque eu tenho experiência e tal. Acabei que eu entrei na cirurgia com uma equipe que eu não conhecia, o colega fez abdômen ou peito, não sei, eu fiz o nariz. Você tem que se concentrar naquela hora, você tem que estar com pessoas que você conhece, que você confia. A maioria das vezes eu escuto o conselho dele, nessa vez eu não escutei. Eu acho que hoje a gente está num patamar que a gente pode escolher quem opera com a gente ou não. Eu posso escolher para quem eu vou anestesiar ou não, então assim, é muito mais confortável, né? E operar com quem você confia, para mim, é essencial. Então tá, gente, quando vocês operarem, esse é o cara que vai conversar com vocês. Tem 2 histórias aqui que eu queria contar pra vocês. Uma história foi, antes eu fazia lifting facial, hoje a gente tem o Dr. João Carlos Pereira, que é um cirurgião plástico, que ele só faz lifting facial. Teve uma vez que eu tava fazendo um lifting e nessa região do pescoço tem muitos vasos, né? E assim, pra deixar a cirurgia mais difícil ainda, tem algumas variações anatômicas. Então, às vezes um vaso que uma pessoa ele sobe pra um lado, uma pessoa sobe pra outro. Eu sei que eu tava fazendo um descolamento bem superficial aqui, como a gente sempre costuma fazer, e pegou um vaso muito grande. E o paciente começou a sangrar muito. E eu não conseguia encontrar esse vaso. E eu tentava achar ele sangrando, eu aspirando, aí tem o auxiliar, a Camila, né, que estava lá com os materiais. E mesmo assim, o pessoal ajudando, eu não conseguia encontrar esse vaso. E o Sidney foi lá, em 2 segundos ele se lavou, botou a luva, entrou em campo e ele conseguiu pegar aquele vaso, parou de sangrar. Eu acho que isso, eu tive 2 aprendizados nessa situação.
Um aprendizado é que é muito bom poder contar com a equipe. Como eu falei, ele fez anestesia e fez cirurgia geral, então isso é muito bom. E a outra é que a gente tem que estar sempre esperto, tem que estar sempre atento, porque às vezes pode acontecer uma coisa que você não espera. Então aquele dia você me salvou. Às vezes, sempre vão existir, né, situações que às vezes podem fugir da nossa mão, do nosso controle, e sempre vão ter alguém para ajudar. Talvez, uma segunda não, talvez ali foi a quarta ou sexta mão, tinha um monte de gente em campo. Mas deu certo, tá? E uma outra situação que a gente passou foi uma vez que, acho que foi, já tem uns anos isso, um paciente adulto que operou amígdala. Eu não faço amígdala, também tem gente na equipe que faz essa parte. E o paciente operou amígdala, eu tinha operado a esposa dele na época, aí ele quis operar a amígdala comigo. Eu falei que não seria eu que ia fazer a cirurgia, era um colega que ia fazer, que era da equipe e tal. No meio da noite, a esposa dele me mandou mensagem falando que ele estava com um sangramento grande. E a gente falou para ele ir pro hospital, ele foi correndo. Eu lembro que eu troquei de roupa dentro do elevador. Cheguei no hospital, quando eu cheguei no hospital, ele chegou 2 segundos depois. O Vitor também chegou depois, eu falei para ele, eu vou para o centro cirúrgico arrumar as coisas, os materiais. Aí logo o Sidney chegou, foi pro centro cirúrgico comigo e o Vitor pegou o paciente que estava no pronto-socorro e ele subiu com roupa normal, nem deu tempo de trocar de roupa, ele entrou na sala, o cara tava com um sangramento muito grande e nessa hora, antes de me formar otorrino, eu trabalhei em sala de emergência no pronto-socorro e eu sei que nessa hora as pessoas ficam muito assustadas, então alguém tem que ditar as regras ali. Eu fui ditando a regra naquilo que é da minha ossada, o Sidney foi controlando aquilo que é da ossada dele, então ele foi falando pra moça, pega a veia. Aí eu lembro que ela estava assustada, pega a veia, aí pegou a veia e tal, aí ele separou as medicações, a gente foi arrumando os materiais que a gente tinha que fazer e aí que tá a parte difícil da história. A boca do paciente estava cheia de sangue, ele estava deitado, não é para assustar ninguém não, mas isso aconteceu. A boca dele estava cheia de sangue e o Sidney tem que passar o tubo na via aérea dele. E quando você abre a boca, a gente tem 2 buracos. A gente tem o buraco que vai para o estômago e o buraco que vai para o nosso pulmão. E, na verdade, o do pulmão e o do estômago. E você coloca o tubo e você tem que colocar esse tubo dentro do pulmão. E não tem como você ver, não tinha como ver, estava cheio de sangue. E Deus pegou na sua mão aquele dia porque ele colocou, foi de primeira, ele inflou, o pulmão mexeu, então a gente viu que estava no lugar certo, nisso o Vitor já entrou, clampeou, parou de sangrar. E o paciente teve uma perda sanguínea muito significativa, recebeu bolsa de sangue depois, graças a Deus ele está bem. É mais um aprendizado pra gente, assim, nessa vez isso não faz tanto tempo assim, então a nossa equipe já estava muito bem alinhada, né? O Vitor foi o penúltimo a entrar na equipe, então a equipe já estava muito bem alinhada e isso foi a prova disso que no final deu certo, a gente tem que continuar morando tudo junto, próximo, hospital próximo, porque tem hora que não dá pra esperar não. Mas tá bom, cara, é um prazer enorme, satisfação enorme ter você na equipe. É isso aí. Obrigado. Valeu, gente.